Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Rabino Dani, nosso querido convidado Léo Rosenbaum. Vamos falar o que ele está fazendo aqui. Doutor Léo Rosenbaum, vamos falar o que ele está fazendo aqui. E começamos o nosso podcast sempre com agradecimentos, Rabino Dani. A BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios, para que nós possamos fazer os nossos podcasts, Rabino Dani. E o nosso tema de hoje é Justiça em Perspectiva. Aí todo mundo entendeu o que o advogado está fazendo aqui. Entre códigos e escrituras, vamos misturar tudo isso aqui, fazer um balai de gato aqui, falar sobre justiça, e o nosso advogado depois vai processar a gente por tudo que a gente falou aqui, não tem problema. Eu sou Renato, Léo Rosenbaum, doutor Léo Rosenbaum, e assim começamos. Rabino Dani, não existe assunto que não é tratado na Torá. A gente já sabe disso. O nosso grande manual do mundo está aqui. O nosso doutor Léo Rosenbaum vai falar sobre as leis brasileiras, internacionais, sabe? Uma personalidade vai se apresentar. E aqui nós vamos tentar fazer essa conexão depois de todos os problemas que a gente vê na justiça brasileira, Supremo Tribunal Federal e coisas demais, mundo afora. Bora falar de justiça, entender como isso funciona. Rabino Dani, primeiro eu vou deixar o doutor Léo se apresentar. O Rabino chamou de Rabino. Exato. É que a hora que eu olhei, eu vi que eu não tenho essa pretensão. Bom, então se apresenta um pouquinho, o pessoal te conhecer, saber quem é o doutor Léo Rosenbaum, grande figura da justiça de passageiros e a justiça de aeronaves, só coisas gigantes, Rabino Dani. Se apresenta, o doutor Léo, o Rabino de novo. Dr. Léo Rosenbaum. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E aqui, esse bate-papo aqui é espetacular. E como, assim, em primeiro lugar, antes de ser advogado, eu também sou judeu, religioso. Na verdade, não vim de família religiosa. Azar é seu, ninguém pediu. Você quis. No meio do caminho aí, o bichinho da religiosidade me mordeu. Né? Acho que sim, como te mordeu também. Eu já vi em outros episódios quando você contou essa história. E eu tenho escritório de advocacia e sempre trabalhei como advogado, né? Me formei, acabei indo trabalhar em alguns escritórios. E eu tenho especialidade hoje para processar empresas aéreas, planos de saúde, direito do consumidor em geral. E estudo bastante Torá também, além de estudar o direito. E assim, é impressionante como tem similaridade, né? Aliás, a gente vê muitos princípios da Torá dentro do direito. Então, o direito, ele incorpora os valores morais, éticas que tem na Torá. E quem sabe aí a gente pode contar com o Rabino Dani para ensinar direito para a gente também. A gente ensina a Torá, vai ensinar direito também. Porque hoje, se a gente tem o direito, é por causa da Torá, né, Rabino? Não é isso? Certamente. Então, só para fazer uma apresentação aí. Muito bom. Muito bom. Rabino Dani, 4.0, Justiça na Torá. Bora, vamos entender um pouco disso tudo aqui. Como isso funciona, está estruturado. Justiça para 1000, para 100, para 10, para não sei o quê, juízes, Beidin, papá, tem coisa que não acaba mais. Bora lá. É tão importante esse assunto que faz parte das 7 leis universais. Isso é curioso. Não é algo apenas que a gente vai abordar aqui de uma maneira judaica. Porque um dos 7 preceitos que toda a humanidade tem que cumprir é estabelecer tribunais. Das 7 leis de Noé, que é chamada das 7 leis que Deus entregou para Noé, a gente diz Noé porque depois de dilúvio renasceu o mundo com Noé e seus filhos. Então são 7 leis de Noé que todas as nações têm que cumprir, de acordo com a Bíblia. Aliás, acaba aqui dizer, a gente já falou isso, o povo judeu não tem interesse em converter ninguém, ao contrário, porque cada povo tem a sua crença e deve seguir a sua crença. Boa observação. É importante dizer isso. E pela Bíblia, um dos 7 preceitos de Noé é exatamente estabelecer juízes. E na nossa Sagrada Torá, já lidando com a comunidade judaica em particular, nós temos uma porção que é chamada de juízes, né?
Tem uma porção que daqui a pouco a gente está lendo essa porção, logo mais, que está no livro de Deuteronômio, o último livro da Torá que a gente está estudando agora, e a Torá fala, Shofetim e Shoterim titem lechal lechol artzech. Quer dizer que a gente tem que estabelecer juízes e guardas em todas as suas cidades, em todos os seus portões. Quer dizer que a base do mundo para uma vivência Harmoniosa entre as pessoas. exatamente, isso não faz diferença com a crença e com a religião, está ligado com a justiça, estabelecimento da justiça, estabelecimento de um tribunal, pessoas encarregadas para poder julgar as questões entre as pessoas e o seu semelhante, principalmente. Vou fazer um parênteses aqui para tentar ajudar as pessoas só a fazerem a construir essa reflexão, né? Dentro da Torá tem leis que são para todos, que os judeus são obrigados a cumprir lá, e tem leis que foram determinadas exatamente para todos os povos do mundo, que não tem nada a ver só com o judeu, é para todo mundo criar. Todo mundo deveria fazer isso, é a obrigação determinada pela Bíblia, pela Torá. E é isso que o Rabino Daniel está falando, quer dizer, dentro dessas leis, que é para absolutamente todo mundo, está designado lá, então, voltando só para colocar, quer dizer, os juízes, os guardas e tal. Então, quer dizer, por isso que, só para entender por que você está falando no final da história que todo mundo deveria, porque todo mundo deveria significa que está escrito para uns e para outros, né? Tanto para que são os que não são judeus, todo mundo tem que fazer e deveria cumprir. Continua. Você quer desse parênteses para entender por que você está falando que é para todo mundo, de fato. Eu queria aqui, com isso, denotar a importância, né, da justiça, de ter um local onde julga para uma harmonia, uma sociedade, para uma comunidade viver em paz, para que não haja briga, para que não seja o Velho Oeste, cada um tira a vida do outro, etc. É importantíssimo que a Torá diz que todo lugar onde moram pessoas tem que ter um tribunal. Isso faz parte das 7 leis de Noé. Quando eu digo 7 leis de Noé, quer dizer para todo mundo e para todas as nações. Quer dizer, é uma coisa muito importante sair desse princípio. Quer dizer, não é uma coisa judaica, quando fala de Deus tem que ter tribunal. Verdade seja dita, que realmente nós temos nossos tribunais que julgam, que a gente diz que roupa suja lava em casa. É a mesma coisa. Realmente nós temos as nossas regras, os nossos tribunais, e a gente deve sempre procurar os nossos tribunais, estou falando nós como coletividade judaica, de acordo com as orientações da Torá, devemos procurar pessoas dignas que são sábios, enfim, que além de ser um rabino convencional, ele tem um diploma de juiz, onde ele vai poder, junto com outras 2 pessoas, formando um tribunal do mínimo de 3, de resolver os problemas que tem entre irmãos, para que seja julgado os problemas que eventualmente podem existir entre uma pessoa e a outra, de acordo com as nossas tradições. Então isso é um preceito nosso exclusivo. E na Israel antiga, quem julgava todos os casos, de fato, era esse tribunal. Era eles que julgavam tudo. Até então. Sim, isso desde os primórdios, desde que a Bíblia foi dada, desde que a Torá foi dada, desde os primórdios. Então Moisés julgava todo mundo, depois ele trouxe para outras pessoas juízes para ajudar ele a julgar. No templo sagrado existia o Sanédrio, né, que era uma composição de rabinos que julgavam leis monetárias, essa juíza 71, depende do que está. Só para fazer uns parênteses, que é interessante, né? Sanédrio, que inclusive é um dos nomes de um dos tratados do Talmud, que é Sanédrio, que tem todas as leis dos juízes. E hoje, os advogados, quando vão escrever as suas petições, as suas peças, né? Quando vai chamar o tribunal, tem muitos advogados que chamam o tribunal aqui no Brasil de Sanédrio, mas são os advogados mais antigos, né? É interessante porque aí você vê, quando está falando que tem muitos princípios que vêm da Torá e que foram incorporados na cultura de todas as nações, inclusive que aqui o Brasil ele segue o direito romano-germânico. Então, Sanédrio é algo que veio da Torá, né? E hoje se usa aqui nas petições que se escrevem para os tribunais aqui no Brasil. Eu diria mais do que, talvez, eu sei, assim, pela minha cabeça eu tenho, que todas as leis como um todo, de modo geral, nasceu, a origem vem. Me dá essa sensação.
a origem vem das leis, obviamente tem várias nuances para lá e para cá, mas a origem do Código de Leis, entendeu? É uma coisa muito antiga que tem como referência muitas vezes da Bíblia. Né? O intuito de trazer o Léo é exatamente para a gente conseguir enxergar onde essa conexão se faz, porque eu acredito realmente que quando a gente vê lá, há 3 mil anos atrás, você faz uma justiça de 1.000, de 100, de 10, que você vê exatamente acontecendo ali o tribunal normal, o superior tribunal e o último, nas 3 instâncias de justiça. Você vê lá e é escrito literalmente ali, construa as 3 instâncias de justiça que hoje a gente vê sendo praticada na justiça comum. Isso eu quis trazer o advogado porque ele tem a parte técnica para trazer para a gente, para conseguir conectar isso, porque eu vou só falar de orelhada, mas ele vai falar de experiência. Então, eu acho que isso que é o legal, esse conhecimento aqui, isso que a gente tem, mas continua até e o Léo Vou tem tentar que dar fazer essa conexão. é que justamente tentar dar uma complementada, mas você estava falando, já tinha um monte de coisa para falar, mas deixa o Rabino falar, porque eu gosto de ouvir o Rabino falar. Não, mas aqui é bate-papo, que não fala. O Rabino fala mesmo, mas tudo aqui tem dúvida e fala, dúvida e direito. A gente vai dando nossas pitadas aí, enquanto o Rabino fala. Quando essa origem que você falou das divisões para lá e para cá, isso foi um conselho de Jitró, que é o sogro de Moisés, quando viu que Moisés estava julgando o povo inteiro, porque imagina, uma lei nova, chegou a lei, ele recebeu de repente a Torá, que a gente chama, né? Então ele recebeu a Torá e lá as normas que devem ser cumpridas. De repente começou a surgir conflitos entre as pessoas e precisava ser jogado com a nova doutrina. Essa nova doutrina não só um manjado, era Moisés. Então Moisés estava julgando o povo, e o seu sogro viu que ele estava de dia e noite, ele ficava lá julgando as pessoas. Ele falou assim, vai sucumbir, não vai dar certo. Então decidiu dividir, que tenha poder, né, para ele delegar para pessoas 70 anciões começaram, ele se ensinou para esses 70 anciões e começaram então a se dividir em pequenos tribunais, pequenas causas, o que for difícil você traz para mim. Quer dizer, ali então a Bíblia fala da maneira clara de como que foi a divisão de toda Então, mas essa divisão em 3 instâncias é exatamente o que tem hoje. 3 instâncias de poder, é igual. É exatamente igual. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Que hoje você tem o juiz de primeiro grau, aí se você perde o caso, você recorre para o tribunal, e se você perder o caso, você recorre para o Supremo Tribunal. Né? E aí que o Moisés que nem começou a estabelecer essas instâncias. A única coisa que é importante, quando a gente fala isso, estamos falando geral. Quando a gente falando da lei geral, a gente está falando que todos têm que ter tribunal, né? Então, quer dizer, judaísmo é a favor que cada local e local onde residem pessoas tenha um tribunal para eles, né? Mas é de extrema necessidade que tenhamos um tribunal para nós. E quando eu digo para nós é por conta das nuances que tem. Claro. Das diferentes... Tem outras regras, né? Tem outras questões que a gente é obrigado a cumprir, né? Então, você tem uma certa obrigação, o outro não tem uma certa obrigação, e tem os detalhes que são abordados no Código de Leis Judaicos. Tem um tomo chamado Rosh Mishpat, que ele fala que é o 4º tomo do Código de Leis, que ele é exclusivo, né, para problemas que tem entre pessoas, entre marido e mulher, então brigas de herança, todas essas coisas que estão ligadas a conflitos que podem ter entre pessoas por conta de bens. Então, nós temos um código específico que aborda isso. E em muitos dados realmente não bate com a realidade hoje em dia de outros tribunais por conta das normas que a gente tem. Eu acho que é importante falar um negócio que às vezes as pessoas acham que isso é porque o judeu se acha especial, e é exatamente o oposto. A gente tem tanta regra que é só para o judeu cumprir, por conta de que a gente tem que fazer o trabalho, igual eu falei outro dia, que o Rabino Abner falou, nosso rabino da nossa sinagoga, falou, se eles soubessem o que é um judeu rezando no templo, botaram todo mundo lá e fecharam, deixaram a gente rezando, porque a única coisa que a gente quer é poder rezar e fazer as coisas. Eu só estou trazendo isso para falar que essa é uma obrigação exclusiva do judeu, porque é para poder praticar o que ele tem que fazer, mas isso não traz com que os outros, são menos especiais, não sou posso, não quero, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é exatamente o que você está falando, quer dizer, se você tem regras diferentes, você precisa ter um tribunal diferente, porque como é que vai julgar essas regras diferentes do tribunal comum? Mas eu acho que é uma coisa interessante de complementar, que acho que até o Rabino pode falar melhor, que o próprio tribunal rabínico, muitas vezes, ele julga de acordo com as leis
do país da onde as pessoas estão vivendo, que é Dina De Malkuta ali. Dina de Malkuta Dina, né? Que é esse conceito que as leis do país você tem que respeitar. E o Tribunal Rabínico, ele faz questão de enfatizar isso. Quer dizer, não é que é algo paralelo, né? Não, pelo contrário, é incorporado junto com as leis do país. Né? Não sabia. E cada país tem as suas regras, quer dizer, depende do país. E aí realmente muda demais para o país. Então, você vai numa Alemanha que pode dirigir a 200 km por hora, é igual que eu entendo, você leva multa e você vai ser condenado a andar, porque a lei local determina que é assim. Isso é muito louco, é. Então, o tribunal tem que acatar as normas que o país determinou. Quer dizer, o tribunal não vai ir contra uma lei que o país determinou, que é para o bem daquela nação, daquele local. Né? Às vezes pode ser bem diferente de um local para o outro. Isso é chamado lei Dina de Malkuta. Dina significa uma lei determinada pelo rei, é lei. Entendeu? Mesmo que determinou que não pode. Não pode. Então não pode. Já pode entrar nas polêmicas, Rabino? Não esperar ainda. Já pode comentar da bala. Né? Não, porque você veio aqui para isso. Não, porque aí vem as dúvidas nas pessoas. Eu acho que muita gente tem esse tipo de dúvida. Você pega. O Brasil não tem pena de morte, mas tem outros países que têm pena de morte, né? E a gente vê que na Torá tem muitas situações que é prevista a pena de morte. Então, por exemplo, num determinado país, Deus nos livre, alguém lá que foi condenado à pena de morte, isso daí seria, vamos dizer, corroborado pelo tribunal rabínico? Não? Como é que funciona essa situação aí, Rabino? Você pega a lei do país com a lei da Torá. Você é boa essa. Está surpreendendo, é melhor do que eu imaginava. Quando você sai do princípio, na nossa literatura também existem 4 execuções de pena de morte. Existe a pessoa transgredir certas falhas, que numa época que regia o Sanedrio, que era o Supremo Tribunal no Templo Sagrado, eles tinham condição de decretar que a pessoa, ela realmente teria uma pena de morte. Então existem 4 mortes que a Bíblia descreve. Então, que antigamente isso regia. Depois que o Sanedrio fechou, então os sábios não têm condição de determinar a pena de morte. O Talmud chega a afirmar que um tribunal que determinava a pena de morte, uma pena de morte em 70 anos, era chamado um tribunal sanguinário. Para poder determinar a pena de morte é tão difícil, porque precisava o quê? A pessoa ter tido uma advertência. A pessoa está consciente, precisava ter testemunha que viu o que ela fazendo. Depois da advertência que ele vai ter pena de morte. Precisava ser um caso assim muito difícil. Ser um cara muito extremo. Extremo, o cara que está fazendo de pirraçamento. O cara falou assim: eu vou fazer, tem Deus segurando, você vai morrer, eu vou fazer mesmo assim. Quer dizer, quando a pessoa ela passa diversas. É difícil de você. Eu já passei por essa passagem algumas vezes, né? Tá, Torá, a gente lê Torá todo ano, então às vezes você passa por esse lugar. E a sensação que me dá, como leigo, nem rabino, nem advogado, é que todo mundo morria. Você lê, morre, então mataram um cara pecou, já matava o cara. Eu tinha essa sensação. E agora exatamente eu estou vendo, olha que interessante. E também cabe aqui falar, já falando disso, que mesmo na Bíblia, quando consta olho por olho, dente por dente, que são versículos da Bíblia, não significa que você tem que tirar o olho da pessoa, você tem que tirar o dente da pessoa, se derrubou o dente, você derrubou o dente dele. Se ele te feriu o teu olho, você feriu o olho. Apesar que está escrito, o versículo claro fala: regel, tachat regel, pé, pé, mão, olho por olho, dente por dente. Isso não se sabe se fala dinheiro que você paga. Se avalia quanto vale o prejuízo que você fez. Como chama isso? E você. É tipo invalidez. Não, eu vou complementar. Pegando o gancho que o Rabino falou, isso daqui. Então, veio da Bíblia, né? Essa questão olho por dente, né? Você falou, regra. Isso foi incorporado pelo Código de Hammurabi e depois foi pelo direito ocidental. Então, o direito romano. E aqui no Brasil, você pega o Código Civil, né? O Código Civil, ele fala: todo aquele que causar um prejuízo ao outro, ele tem que indenizar o outro na medida da extensão do dano. E esse é justamente um conceito que está hoje na lei, no Código Civil aqui, e que veio da Torá de 3.300 anos atrás. Então, assim, é algo assim. Isso é versículo. Mas tem um negócio assim, por exemplo,
Se a pessoa, você prejudicou uma pessoa e a pessoa vai perder um braço, e ela vai perder o trabalho, Não, você esse é o calcula, prazo. como chama aquilo que você calcula? Perda da capacidade laborativa. Aí você calcula quanto tempo ele seria útil. Até quanto ele iria se aposentar, a Ah, renda então. da pessoa, Está claro. e você tem que Claro, tá indenizar vendo? Olha ele só. nessa daqui. Isso está escrito claramente. Depois eu falo que a Torá é o manual do mundo e as pessoas ainda têm alguma dúvida nisso. Mas continua, Rabino. Mas hoje não existe esse pena de morte, não tem já muito tempo atrás. Estamos falando Sim. da época do final do segundo tempo, nós estamos falando há 2.000 anos atrás. Mas já não podia, mais de 2.000 anos atrás, já não existia. Porque acabou o Sanédrio e agora já não podia mais entrar lá. Para poder determinar a pena de morte, a pena do salário. Então, na verdade, como funcionaria nessa questão? Se o juiz lá dos Estados Unidos deu pena de morte e esse caso fosse para um Benin, fosse para uma justiça Daí, judaica, veja, a gente ia tentar de tudo para salvar um irmão. Você tenta de tudo, mas você está num local, mesmo que tenha a lei do local, entendeu? Se existisse alguma condição de você arcar, bancar, sequestrar, fazer qualquer coisa para poder salvar o Parece irmão, que teve um caso recente no Irã, né? Eu vi Sim. que teve um caso recente no Irã que pegaram, tava. conseguiram. Conseguiram tirar o cara de lá? Não, estou perguntando. Eu não sei, eu também não sei. Eu estava curioso. Que parece que era um judeu e que não sei o que ele se envolveu lá. E ele foi condenado a pena de morte. E estavam fazendo corrente de salmos, etc., para salvar. Teve questão governamental ali para tentar tirar ele de lá. Parece que o que conseguiram, que foi milagre, pelo que eu me recordo aí, que parece que tinha uma execução marcada e conseguiram adiar. Mas lá no Irã Você sabe que questão complicada. essa questão que a gente está falando nos livros, tem muitos sábios que passaram por cenas como essa, e eles ordenaram à comunidade não arcar com a soltura dele, porque veja, ele não foi preso por XYZ. Então as pessoas queriam exigir um dos preceitos maiores que tem na Bíblia é você resgatar uma pessoa que está em cativeiro, não, uma pessoa que foi aprisionada, sequestrada, está pedindo fiança, que você, então isso é chamado pidyon shvuim, né? Você está resgatando uma pessoa que está enclausurada, você está trazendo ela de volta, isso é uma grande mitzvah. Mas a gente teve diversas histórias de vários rabinos na história do nosso povo que tiveram nessa situação e não permitiram que a comunidade tirasse ele de lá, inclusive faleceu, né? Eles faleceram e depois resgataram o corpo, só para você imaginar. Por que ele não permitiu? Então, qual que foi a contabilidade que o rabino ele fez? Eu falei, não quero que vocês façam, porque senão vai virar. Amanhã, igual pegou outro, é fácil. Para incentivar Exato. esse tipo de as pessoas falam a mesma coisa sobre o Sefer Torah. Se você pegou o Sefer Torah, o Goket BD, então se você dá incentivo, então a própria lei fala não, sabe? Já me veio mais questões polêmicas na cabeça. Mas você tem lá teve reféns, né? Hoje tem reféns em Gaza, mas já teve também que negociações aí para resgatar e pagar por esses reféns, e eu acho que era algo que você não pode pagar justamente para incentivar que eles fiquem sequestrando, eles fiquem fazendo esse tipo de coisa, porque quando você paga, e essas negociações que tem entre os governos, eu vou liberar 800 presos, você libera lá esse tipo de coisa, é bem delicado isso. Parece simples, mas para não incentivar esse tipo de medida, né? E tem tantas nuances dentro da lei. Entrega outro, não sabe. Tem várias nuances dentro da lei de como que funciona. Isso, quer dizer, é um negócio bem complexo, quer dizer, um tratado inteiro, quer dizer, você tem várias leis e várias situações. Eu vou perguntar para você, Léo, você sente no teu dia a dia, praticando advocacia mesmo, você está lá praticando direito todos os dias, você encontra no teu dia a dia dessa prática coisas que você fala, porque você estuda a Torá, então fica fácil para você também poder dar um pouco no relato disso, de muitas conexões com os preceitos do que a gente tem na nossa Torá, das nossas leis, da nossa forma de julgar, ou nem tanto assim? Como é que é essa convivência? Porque você tem conteúdo para poder fazer essa análise, né? Tipo, no teu dia a dia praticando. É uma pergunta delicada, né? Se perguntar para advogado que está aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, lógico que como advogado a gente tem que trabalhar, como se diz por aí, dentro das quatro linhas, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil
é difícil as coisas funcionarem dentro das 4 linhas, né? E isso eu acho que é um dilema aí que tem. Muitos amigos meus perguntam assim: meu filho quer fazer direito, quer ser advogado. Eu olho para a cara desse, ele tem cara de muito bonzinho. Não vai prestar. Não vai prestar. Olha, talvez é melhor ser engenheiro, ser médico, né? Porque é advogado. Mas assim, mas tentando responder a sua pergunta, acho que aqui já deu uma introdução do que é, como funciona na prática, que na prática a teoria é outra, né, você estuda na faculdade e quando você vai advogar, você acaba vendo que aquilo que você aprendeu na faculdade não é muito bem aquilo que você aprendeu. Mas quando, por exemplo, então os amigos perguntam, eu indico, eu falo para os filhos, olha, se ele está afim aí de entender o que é o Brasil na prática e tentar a sorte, vai em frente. E tem muitos dilemas que a gente tem aí na profissão, e acontece situações que você pode se corromper, né? Você pode se corromper. Eu acho que aqui está o diferencial, né? Não que eu vou dizer que eu me corrompia antes, Deus nos livre, mas acho que quando você fica mais religioso, você começa a estudar mais Torá, você começa a entender que tem alguém que está comandando lá em cima, e você se depara com uma situação tentadora que você pode corromper, ou etc e tal, você fala, olha, eu prefiro confiar na justiça lá de cima do que na justiça daqui, e não vou me envolver com isso, né? Mas são dilemas que é um teste, são muitos testes. Já passei pela carreira, continuo passando, e assim, todo mundo corre sangue, é muito delicado uma situação, e é profissional, porque o cara você está fazendo o seu trabalho, né? E aí começa a entrar em dilemas, por exemplo, não sei, eu tenho alguns tipos de dilemas assim, mas eu não sou advogado criminalista, mas, por exemplo, você vai pegar para defender um cara que você sabe que ele é culpado. O cara é um assassino. Eu realmente não consigo entender. Então, e o cara assassino sabe que o cara matou você vai livrar a cara desse e vai tentar convencer todo mundo e vai inventar a história, você vai mentir. Você sabe que o cara é culpado, você vai mentir. Então, aí eu não sei, aí eu tenho o Rabino, a pergunta que eu vou fazer para o Rabino, né? Fica à vontade. Então eu sou advogado e aparece para mim, eu sei que o cara é culpado, mas o cara tá me pagando, na Constituição tá falando que todo mundo tem direito de se defender. Sim. E a minha profissão, eu sei que ele matou alguém. E eu posso defender uma pessoa dessas como advogado, Rabino? Veja, deixa eu te falar, existe uma cláusula dentro do judaísmo, não sei como é que funciona a justiça, queria saber até da sua parte. Existe uma frase que diz o seguinte: testemunha de um crime não pode julgar, não pode ser juiz. Isso é lei no judaísmo. Não pode ser juiz em caso nenhum. Por exemplo, É isso que se alguém assassinar alguém, eu testemunhei. Posso fazer parte do tribunal para julgar? Mas deste ou de algum tribunal? Desse. Significa o seguinte: uma pessoa que ela observou, ela viu uma cena. Eu pego para mim, na minha mente, eu pego o seguinte: tem uma foto que eu lembro no Vietnã, na guerra do Vietnã, tem um cara assim matando um cara vietnamita. Quando você pega aquela foto, quando você vê, você fica chocado. Falou o cara lá, tirando um voo dela calaíva na cabeça do cara, imagina, lá. E se você desconhece a história, você vai ter pena daquele cara que está ajoelhado do cara do Vietnã, está ajoelhado. Só que muita coisa você não viu o que aconteceu, não soube a história que aconteceu. Os bastidores. Esse cara talvez violentou a família dele, matou todo mundo. Você só está vendo aquela cena. Quando você vê uma cena dramática, é muito difícil de você procurar. Quando você vê uma cena dramática, é muito difícil de você absorver. É muito difícil de você tentar absorver alguém por conta de um ato que ele fez. Porque para você viu aquilo, é impactante. Então, existe no judaísmo um conceito assim. Eno do Meshrialeria, completamente diferente quando você escuta do que aquilo que você vê. O juiz, para julgar, ele tem que escutar os dois lados. Tem que escutar. Ele não viu a cena, não é que ele viu. Se ele viu, está claro o que a pessoa ela fez, etc. Entendeu? Quer dizer, imagina, se ele pega uma cena, todo mundo viu que ele matou, então ele vai ser condenado, ok, tudo bem, então não tem discussão. Mas se ele está na hora da cena, não sabe o que é, ele viu o que aconteceu,
tá certo? Então ele só pode ser testemunha, ele não pode ser juiz. Porque a cena é tão impactante que pode ser que ele nunca vai achar, Claro. nunca vai achar condições de talvez querer isentar a pessoa, porque a cena fala mais do que qualquer coisa que tem. Então no judaísmo fala o seguinte: você viu a cena, ele já está desqualificado para ser juiz. Pode testemunhar, vem testemunhar, vê o que você viu. Quem vai julgar sou eu, calma aí. Aí a gente escuta os julgados para lá para cá, tentar. Por que esse sujeito fez isso? O que aconteceu com ele? Talvez ele tenha um problema neural, talvez ele tenha problema não sei o que, teve um problema, a gente não sabe. Então o que o juiz quer pegar argumentos para poder tentar sobre esse cara. Quem vê uma cena dramática, ele não consegue simplesmente, eu vi fatar. No judaísmo é curioso, né? Quer dizer, um testemunho não pode virar juiz. Ele não tem qualidade de virar juiz. Tentar absolver uma pessoa por uma cena cometida está no direito. Né? Você está no direito, calma aí, deixa eu tentar entender qual que é o problema dessa pessoa. Então você vai tentar absolver ela de um ato que ele fez, mesmo que sabe de ser razão que fez, por conta de N razões da vida dessa pessoa. Ou amenizar, ou enfim. Mas eu, como advogado, posso ir lá na frente do juiz e mentir do meu cliente? Mentir? Não, então. Porque o advogado, ele vai inventar uma história. Então. Né? Aí é que tá. Eu vou te contar uma Tô história. defendendo ele. Eu vou te contar uma história que você vai entender. Você vai entender. Não. Conta a seguinte história. Uma vez, o primeiro Rebbe, a história do primeiro Rebbe de Chabad. O primeiro Rebbe do movimento Chabad. Ele era um homem gigante da Torá, conhecedor da parte revelada e da parte oculta da Torá, e como um grande líder na época. Depois que o mestre dele havia feito a Aliyah em 1777, Rabino Menachem Mendel de Orda, quando ele foi para Israel, no norte de Israel, e ele estava nesse comboio, e o mestre falou: você fica que você vai ser rabino da Rússia? Ele teve que ser o rabino da Rússia inteira. Melhor, pessoas viam, obviamente, questionavam sobre problemas que tem. A casinha dele, onde ele tinha o escritório dele, ficava do lado da cozinha. E quarto, assim que era. Então, de repente, veio o primeiro a argumentar. Daí falar com ele, falou o seguinte: falou, olha, fulano de casa fez isso comigo, ele fez isso comigo. A mulher estava lá na cozinha, escutando, acontece. E o cara veio falar, e ele falou: você tem razão, você tem razão, você tem razão. Pá. O cara saiu, foi embora. Passa algumas horas, veio o outro. O acusado, agora até acusado. Veio lá, você não pode imaginar o que aquele cara me fez, não sei o que. Falou, você tem razão, você tem razão, você tem razão. Foi embora. Aí a mulher escutou os dois, não aguentou. Entrou na sala, falou: ainda não estou entendendo. Você falou que esse tem razão, esse falou que esse tem razão. Você também tem razão. Ela falou: você também tem razão. Você também tem razão. Uma história bonita, uma história simples, bonita, real. Mas que cada um tem a sua razão. Disse: agora vamos analisar para ver o que está dentro, o que está dentro, vamos tentar chegar num acordo. Então o judaísmo sai do princípio, antes de você julgar a pessoa de acordo com o que a lei manda, a gente tenta fazer um acordo. Né? Um acordo é o primeiro passo para uma negociação. Também é assim, né? Também tem as tentativas de acordo em determinadas situações. Né? Olha a ideia. O acordo, qualquer acordo, é a maior mentira. Você perguntou se pode mentir ou não. Veja, se você acha que eu estou te devendo para você 100 e você fala que está devendo 50, a gente vai dividir, não está certo. O acordo já não está certo de nenhum dos lados. E por que pode, então, chegar num acordo? Porque você chega à conclusão: é melhor receber isso do que não receber nada. O outro fala: é melhor pagar menos do que pagar o total. Uma coisa é certa: o acordo é mentira. O acordo é mentira, não é a cena real. E mesmo assim, eu estou falando, sai para o acordo. Porque o que eu quero ver é os dois em paz. Ela fala o seguinte: se os dois vão viver em paz com um acordo feito, valeu, shalom, o que prevalece é a paz. Mesmo você sabendo, ao dar o veredito, que não é o correto. Porque todo acordo é mentira. Isso me lembra algumas audiências, eu não faço mais, mas audiência trabalhista, não sei, o Renato quer até ficar lá. A audiência trabalhista, e você senta na frente do juiz. O juiz, ele chega assim, aí ele ouve a história do reclamante, do reclamado, e aí, quando você quer? O reclamado fala: eu quero uns 100 mil reais. Aí vem o empresário e fala: não tem, eu tenho 1.000 reais. Aí o juiz chega lá pro reclamante e fala assim: olha,
acho que ele não vai chegar a mais de 5 mil reais. Acho que você pode aceitar 5 mil reais. Aí ele fala, bom, tá bom, então eu faço 50. Eu sobra. E na audiência trabalhista é isso. O cara começa pedindo 100 mil, o outro oferece É a 1.000 decretação da mentira. e fecha o acordo por 10 mil. Agora, é interessante isso, né, que o Rabino está falando, que, por um lado, é a mentira, mas, por outro lado, é a paz. Isso é aquilo que é a Torá que está pedindo, porque é isso que faz a paz, e os dois seguem a vida em frente, um engoliu, o outro engoliu, pronto, está em paz. Agora, senão, vai continuar guerreando pro resto da vida. Eu vou lhe trazer mais uma cena que nossos sábios falam exatamente sobre essa posição e a diferença que tinha entre dois irmãos, Moisés e Arão. Olha só, Moisés era a verdade. A verdade dói. A verdade é única, início, meio, fim, e a verdade dói. Arão, que era o irmão dele, era vaselina. Arão era aquele que fazia a paz entre qualquer um. Está escrito no Anáitica dos Pais, seja aluno de Arão, o Rev Shalom Berodef Shalom, que amava a paz e buscava a paz. O Rev também, ele amava as criaturas e aproximava elas para a Torá. Essa passagem da Ética dos Pais. Disse para nós o que fazia Arão, qual que era o trabalho de Arão. Moisés ia julgar e falar a verdade, cara, tem medo. Então, quando você fala a verdade dói. Então, não tem como líder como Moisés ter o amor de todos. E não tem acordo com a verdade. Não A verdade pá, você é culpado, você é inocente. Isso é dito lá. Você vai chegar no dia, é isso que você quer? Você quer chegar no dia? Pode ser que você vai perder tudo, pode ser que você vai ganhar nada, mas eu vou chegar naquilo que a Torá fala. Então, isso era Moshe Rabbeinu, tá certo? Moshe Rabbeinu. Então está escrito que ele, infelizmente, quando ele morreu, está escrito e choraram o povo de Israel. Quando Arão morreu, está escrito que chorou todo o povo de Israel. Por que um todo? Porque quando Moisés morreu, não foi todo mundo. A verdade dói. O verdadeiro líder tem oposição. Não tem jeito. Se o cara ele é líder, ele tem que ter oposição. Ele tinha condição. Ele prega um caminho, mas todo mundo concorda com ele. Arão, o que ele fazia? Está escrito que ele, entre aspas, mentia para a paz. Então, o que quer dizer ele mentia para a paz? Então, está escrito o seguinte: quando ele encontrava duas pessoas, ele escutou na praça que esses dois aqui estão de birra, não se falam, etc. Ele encontrava um, ele falou, cara, você não pode imaginar o que teu amigo me falou há um tempo atrás, você ainda está arrependido do que te fez, que se ele pudesse dar um abraço em vez de voltar atrás, porque ele está sofrendo desde daquele dia. Sério? O cara falou, quem saia correndo pro outro, falou, você não pode imaginar que eu escutei nada. Mentira, bolso, não me enganhar. Nesse cara não falou, nem o outro falou, Quando os dois se encontravam, eu amigo, iam lá e se abraçavam, então que será Arão. O que ele estava fazendo? Ele estava buscando a paz. Para criar a paz entre um homem e uma mulher, Deus permite apagar o seu nome. Se o homem desconfia que uma mulher está deitando com outro homem, então na época do Talmud, então o que se fazia, já não sei se advertia onde não está com fulano. Ela entrou com não sei o que ela fez com fulano, deitou não. Então se dava uma poção mágica com letras do nome de Deus, para ela tomar, etc. Deus falava, vai apagar meu nome para que haja paz entre homem e mulher. Mas você eu quero mostrar a importância da paz. Para a paz, então, você vai omitir, etc., com delicadeza. Com delicadeza. Ele criou uma cena, mas que gerou a paz. É igual eu falei, o acordo é a maior mentira. Por isso que eu usei a expressão brasileira, que é para cá, tá tudo bem. É o melhor caminho. É o melhor caminho. O melhor caminho é que se alcança a paz, essa é a pura verdade. Você sabe que eu acho que tem uma coisa interessante você ter trazido. O primeiro preceito é que todo mundo tem que ter um juiz, né? Se o julgamento moral, você tem que ter tem que ter, porque eu acho, e o Léo vai poder falar até melhor do que eu acho que toda a ordem de convívio entre os seres humanos, ela tem que ser baseada em ter uma sociedade justa, em ter um julgamento real para todas as questões que acontecem dentro dessa sociedade. A segurança de cada um, né? Porque se você não tem isso, a desordem, como foi a questão de falar, negocia um sequestro, dá dinheiro, a desordem, ela imediatamente gera uma insegurança entre as relações. E se não existe justiça, eu posso sacanear ele, eu posso te passar para trás, eu posso matar, porque não vai acontecer nada mesmo. Então assim, você não acha assim que, tipo,
esse preceito, se ele está bem aplicado, se você tem um lugar que a justiça funciona melhor, e que não é o caso do Brasil, a gente tem uma segurança melhor, não segurança, uma estabilidade melhor entre a vida das pessoas, entre todo mundo que convive naquela sociedade, porque eu tenho essa sensação. Não, mas não tenha dúvida, cara. Isso aqui é muito claro. Brasil, infelizmente, ou felizmente, a gente mora aqui, a gente tem que agradecer, apesar de tudo, Sim. apesar de a gente tem aí muitos problemas, né, no país, na justiça e tal, a gente tem um país que é considerado democrático, que você tem uma constituição, que você tem uma separação de poderes, apesar que é tudo discutível, o que está acontecendo, está uma confusão política. Mas assim, por outro lado, a gente sabe que, pelo que a gente vê, dá uma sensação, enfim, tem pesquisas aí que falam a crise de credibilidade do judiciário, que o povo não acredita mais na justiça. E isso afeta não só aqui o Brasil, mas afeta lá fora. Quem é que vai pôr dinheiro no Brasil se não tem credibilidade na justiça? Sim. Infelizmente, né, que hoje é uma situação e a gente está sofrendo com isso, diferentemente de outros países mais desenvolvidos que têm uma justiça mais sólida, mais crível e que eles têm muito mais fundamentação, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais educada, uma sociedade mais dirigida, justamente. E aí envolve várias coisas, envolve educação, envolve talvez, eu não sei se é questão de colonização portuguesa, os espanhóis, quer dizer, é muita coisa. Mas é isso. Você tendo uma justiça, e é isso que é o princípio que é a justiça natural, você tendo a justiça bem estabelecida, ela é a base para o funcionamento da sociedade. É uma sociedade, vamos dizer, perfeita, não existe muito, mas para aquilo que é o melhor para todos. A justiça da Torá não tem aquela frase que o fim justifica os meios. Não tem. Os meios têm que ser igual aos fins. Ou seja, a Torá, quando diz que você tem que ser justo, a Torá fala o seguinte: tzedek, entendeu? Fala 2 vezes. Justo você deve buscar, perseguir. Por que está sendo 2 vezes? Porque na nossa, conforme a justiça de acordo com a Torá, o fim não justifica os meios. Você não pode burlar para chegar ao fim. Não é Robin Hood, homem dá para os pobres. Isso funciona. Não tem jeitinho, Rabino? Jeitinho tem, mas tem que ser de acordo. Jeitinho dentro da lei. O jeito não pode burlar a lei. Você não você está entendendo? Isso é uma coisa. Todo mundo fala, mas os fins justificam os meios. Não. Você sabe que eu falo. Engraçado, né? Na justiça da Torá. Quando a gente fala sobre o Brasil, Interessante. a gente fala do Brasil para as pessoas e tal, as pessoas falam assim, não, mas Estados Unidos, qualquer lugar, Europa, também tem corrupção. Eu falo, sim, tem corrupção. Só que lá a corrupção é no céu e a nossa corrupção é na terra. Eu falo assim, eu falo, não, lá a corrupção acontece lá nos altos graus de dinheiro, nas altas instituições. Tenta corromper um guarda e ver se você não vai ser preso. Tenta corromper um guarda. Vai lá, tenta dar dinheiro para o guarda e ver o que vai acontecer com você. Tenta, vai. Não é, pô, aqui não tem corrupção, então vai. Então, é isso que eu falo, assim, tipo, tem uma fase, um lugar onde o convívio dos seres humanos, e aí eu estou trazendo exatamente para reforçar a questão de que a Torá, cara, não tem assunto que ela não trate, tudo que ela fala é verdade, é que, cara, se você não tem a justiça estabelecida, como você vive entre os homens de uma maneira harmoniosa? Como você tem uma sociedade em que eu não vou querer prejudicar ele, né? Porque eu vou... Impossível. E a polícia também. Porque se você não tem uma polícia que funciona, nós vamos para o mesmo lugar. Então, o Tratado de Yomá traz uma seguinte passagem. O Tratado de Yomá, perto do fim, na página 85, na parte do fim. O Tratado de Yomá traz uma seguinte passagem. Isso é importante dizer aqui. Talvez já tenha falado ou não sei, mas que... O Tratado de Yomá diz o seguinte: se você é uma pessoa que ela é religiosa, e você reza, e você está conectado, e você faz os preceitos, mas você não trabalha de uma maneira justa, você não trabalha com o seu semelhante de uma maneira justa, diz o tratado, em nome de Abarém, diz o tratado, isto é um grave pecado,
que esse pecado é chamado, você está menosprezando o nome divino. Você acha que você é religioso, que você está fazendo as coisas, que você está fazendo os preceitos, mas você não lida, você não trabalha honestamente com o seu semelhante na hora do business, você está profanando o nome de Deus. Que as pessoas vão lhe dizer, gente, quem é esse cara, quem é maldito pai, que criou essas coisas, que é essa religião toda que não presta, não sei o que, lá. Em contrapartida, o Talmud fala, porém, se você é uma pessoa religiosa e você é honesto com as pessoas na hora do teu business, na hora da justiça, você é honesto com o seu semelhante, você está glorificando o nome de Deus. Você não vai falar, bem-aventurado desse cara, quem é o professor dele, quem é o pai dele que criou tudo, etc. Veja, quando tem união entre as pessoas aqui na Terra, quando tem justiça aqui na Terra, onde as pessoas elas respeitam as justiças um ao outro, garantido a nossa existência. Quando há corrupção aqui na Terra entre as pessoas, o genocídio tem data. Vai vir desgraça. Vou te trazer 2 exemplos simples, tá? Dilúvio e Torre de Babel. Dilúvio foi marcado porque, a Torá diz, porque a terra se preencheu de roubo, que malé a haaretz Hamas. Hamas, na palavra usada. De roubo, nós sábios falam que não tiveram respeito nem com as mulheres, as relações proibidas, os animais não estavam se respeitando, e muito roubo, assalto e morte, etc. Lá. Qual foi o decreto? Dilúvio. Morreu, toda aquela humanidade morreu. Só sobrou Noé e seus 3 filhos. 4 casais sobraram. E lá começou um novo mundo. Torre de Babel, todos unidos para guerrear contra Deus. Guerrear contra Deus. Mas estavam unidos. Deus falou, eles vivem dispersos eles na terra. Deus não matou eles. Porque quando Deus vê que os filhos estão bem, eles também. Eles só estão rebelando contra mim. Tá tudo bem. Olha o nível que a gente está falando da importância da justiça e como que Deus ele vê isso. Você pode lutar por um propósito justo, desde que todo mundo esteja junto e não queira se matar todo mundo. Quando vira uma honestidade em geral. Eu vou dar minha pitada de rabino aqui também. Você falou que eu tinha medo de rabino, não podia também. Não tem essa pretensão. Não, mas que eu lembrei, eu não sei, o rabino vai me confirmar, que eu não sei qual tratado do Talmud, que está escrito que a primeira coisa que quando você vai chegar lá em cima no mundo vindouro, né? A primeira pergunta que vão fazer para você é se você foi exato em pesos e medidas, que é uma obrigação da Torá. Quando você vai trabalhar, você não pode roubar, mas não vou dizer roubar, furtar, você pode enganar nem alguma coisa na sua balança da que você tem na sua lojinha lá em negócios, e eu não vão perguntar lá em cima se você estudou, se você fez muitas boas ações, se você fez muitos atos de caridade, se você doou 20 milhões, 10 milhões, que todo mundo possa doar e ganhe para poder doar isso, mas não vai perguntar se você foi honesto em pesos e medidas. É a primeira pergunta que faz. Não é isso? A linguagem é Nasata Venatata Vemuna. Essa linguagem você trabalhou e você entregou com fé as coisas, de uma maneira fiel, uma maneira fidedigna. Trabalhar justamente. Vou voltar de novo na história do Manual do Mundo. Se a gente tem uma Torá que fala que a gente tem que ser justo, que a gente tem que ter polícia, que a gente tem que ter justiça, que a pessoa não pode, por uma migalha, se corromper, que não pode... Cara, cabe uma reflexão para nós, qual é o nosso papel nessa história, sabia? Porque eu acho assim, quando você se propõe, como o Léo falou, mas eu vou lá fazer um negócio, porque, porra, isso aqui é a grana... Cara, se o mundo também fosse pessoas, é difícil também, parece utopia, mas se o mundo fizesse uma reflexão, a pessoa fosse, cara, eu não vou participar, eu não vou dar dinheiro pro guarda, eu realmente passei rápido, foi ruim, cara, eu tenho que ser punido, bom, eu errei. Se a gente fizesse isso, porque no fim, quem alimenta essa coisa toda? Quem aceita? Quando você aceita, você vai dar uma caixinha pro guarda, eu não vou falar que isso já aconteceu comigo, porque com todo mundo, infelizmente, acontece, a gente está num país que é suscetível a isso. Mas se a gente conseguisse fazer essa reflexão e não aceitasse, é que é difícil lutar contra uma máquina geral, que tudo já é assim, né? Mas você não tem essa sensação no teu dia a dia de advogado? Você fala, cara, tô vendo isso aqui, cara, vai ser injustamente julgado. Isso aqui tá na cara que tá acontecendo uma coisa aqui, que é um movimento, cara, que, porra, eu tô vendo aqui. Cara, não tem que ter uma reflexão pessoal de todo mundo, que o cara falou, cara, não, porra, assim não, mesmo. Assim não, cara, não...
entendeu? Tipo, não sei, que vem isso em mim. Que depois reclama, o cara faz, mas depois ele reclama. É mais Pô, uma boa pergunta para o Rabino, porque isso é uma situação que eu acho que acontece com todo mundo, porque a gente se depara, né, com uma tentação ou com uma situação que você vai falar, bom, mas ninguém tá vendo, né? Não tô fazendo mal, eu tô fazendo, todo mundo faz, todo mundo faz. E se eu vou aqui, vamos dizer, se querer ser o justo da geração, né? Que eu vou ter essa pretensão. eu sou o trouxa. Eu sou o trouxa, né? Então, eu acho que muita gente tem a vontade de fazer, mas sucumbe para essa tentação, porque fala, eu sou uma areia, um grão de areia no meio de toda a praia. E que diferença que eu vou fazer se eu fizer essa ação? Como que a gente consegue vencer isso, Rabi? Eu acho assim, é uma boa questão, mas eu acho que a gente tem que nadar contra a maré. Eu digo o seguinte, a gente tem que ser diferente. Eu acho que o mundo exige isso da gente também. Eu acho que esse é o peso nosso. Até tudo que acontece ao redor do povo de Israel contra a nação, o povo judeu, etc., como um todo, é porque as pessoas exigem que sejamos éticos, que tenhamos ética. É incrível isso. Por isso a gente é julgado, questão de gente julgado com coisas que todo mundo faz, e de repente quando o judeu faz, não esperamos de vocês diferença, porque eles esperam da gente ética. O exemplo que se dá, se toma um caminhão com mercadoria no viaduto, todo mundo está pegando, você não vai pegar? Então, todo mundo está pegando aquela caixa. Se você tem um pouquinho de se eu pegar, estou roubando, porque na verdade não é meu, mas todo mundo está pegando. Então você é mulher, vai gostar. Você é absolvido pela lei porque você vai pegar? E todo mundo está pegando? Não, porque aqui todo mundo está roubando. Você vai chamar de trouxa por eles? Vai ser chamado de trouxa. Você tem moral e ética, então você fala, olha, não é meu, não me pertence, então eu não deveria pegar. A tentação é grande. A tentação é muito grande. Não é brincadeira que quando chega a justiça, a Torá fala o seguinte, toma cuidado com o shohad. Shohad é suborno. Porque a Torá fala que a shohad, que é suborno, o dinheiro, yaver enechamim, cega os olhos dos sábios, vissalef divrei tzadikim, e altera o ouvido dos justos. Imagina, um versículo da Bíblia falando sobre dinheiro é difícil. Quando você vê, o cara está te propondo, sabe, está te dando alguma coisa. É muito difícil, é um teste muito difícil. Porque o cara te deu e fala, pô, pega aqui, se você fizer, tá tudo bem. Isso é espetacular, porque não, você está falando desse princípio, mas na prática, né, que é do tipo, a gente não consegue, a gente consegue ver o que está nesse mundo aqui, a gente não consegue ver o que está em cima, e aqui a gente já o que vale é isso. Como que eu tem que ter, então a gente tem que ter fé para a gente conseguir. Mas eu acho que praticar o direito como você faz num país como o Brasil, cara, deve ser uma coisa muito complexa, né? Porque você lidar com todas essas adversidades, porque não é só a lei aqui não é o suficiente para você poder praticar o direito, sabe? Tipo, tá bom, você vai usar a lei porque é a sua ferramenta, mas é tão leniente, são coisas tudo que acontece. Então, você tá dando você deu um exemplo, a lei trabalhista. O cara chega lá e ele mesmo promove o leilão, o juiz promove o leilão, ele fala, cara, não importa o que é justo, o que foi, aconteceu, não aconteceu. Falam aí o que vocês aceitam os dois aí, sai com a paz, né? Vai embora aqui, cara, porque... Cara, ele nem tem, assim, tipo, você, tudo bem, eu entendo, shalom, paz em primeiro lugar, maravilhoso. Mas, cara, ele mesmo está promovendo uma situação, cara, que ele está falando, às vezes o empresário talvez não deva nada, ou talvez deva tudo. E o cara falou, não, cede aí, meu, vai, dane-se o que você tem de direito. Deve ser muito difícil para o advogado engolir essa situação toda, assim, tipo, uma boa. Não deve ser fácil, não é possível que é fácil, cara. Fala aí, você que pratica essa história, cara. Eu vou lhe contar uma historinha que conta uma historinha que fala o seguinte: uma vez um ministro veio para um grande Hassid, um Hassid era um grande, o Rebbe de Opta, era um grande homem, esse grande homem. Ele veio reclamar da justiça nossa diante da justiça convencional. Normalmente, como funciona a nossa justiça? Você tem um problema, vamos sentar com a rabina, vamos tentar lá ver. Você vem, outro argumento, réplica, tréplica, acabou. Chega lá, termina, acabou.
Ele falou, você acha isso aqui é julgamento, Rabino? Você tá de brincadeira, sabe como é que funciona a gente? Vai lá, os camalhaços, vai lá, vem a primeira, te apresenta, e ele pega tudo aquilo lá, e lê, e o outro advogado vem, e não sei o que, e próximo, mais uma vez, lá. O Rabino falou assim, deixa eu te explicar como funciona na nossa justiça, a diferença da vossa justiça. Mas eu vou te contar uma parábola. Lá vem. Então ele falou o seguinte, que o lobo, de repente, ele estava na floresta, foi lá e pegou uma presa. Ele estava todo feliz. Quando mirou da esquina, ele encontrou o leão que pegou a presa do lobo. Ele falou, nossa, tá brincando, pô. Eu me castei. Falou, tá, essa caça é minha, fora, vamos pro juiz. Estava me brigando. Vamos pra raposa, e foram pra raposa. Foram pra raposa, a raposa falou, primeira coisa, deixa aqui comigo a presa. Vamos ver o que está acontecendo. E começou a ver o argumento para lá, o argumento para cá. Ele chegou e falou o seguinte, quer saber? Ele chegou à conclusão, vamos dividir, eu vou cortar. Ele foi lá e cortou. Quando ele cortou, ele viu que um pedacinho não estava maior que o outro. Aí ele foi lá, tirou do outro, esse aqui ficou um pouco maior. Ele foi tirando mais um do outro, ele tirou daqui, ele foi daqui, mas falou, essa é a justiça de vocês. Eles procuram advogado. Quando a montante era X, vocês pagaram o advogado já 10X, já por 10 anos. E isso é justiça de você pra gente, já chegou, acabou, já dividiu pra lá e pra cá. É interessante essa parábola que o Rabino estava dando. Tá bom, a gente senta aqui, chegou à conclusão, viu essa justiça, essa diferença na justiça de contar essa parábola, porque às vezes, quantas vezes a gente não entra a coisa era muito mais simples se a gente sentasse, os dois vamos sentar aqui, em vez de ficar botando naquilo, enfim, não estou querendo acabar com o trabalho do advogado nenhum. Então, eu estou te falando que, assim, às vezes, faz sentido. Só para não desanimar, assim, quem quer ser advogado quer ser religioso. Não, com certeza, eu não sei se eu posso dizer que eu sou já macaco velho, eu ainda tenho, se Deus quiser, muito chão. Velho sim, macaco não. Obrigado pelo elogio. Você é gambá. Mas assim, depois que eu fiquei religioso, realmente, a gente... Gambá porque ele é corintiano. A gente... Com muito orgulho. Continua. É que poderia ser mal interpretado. Continua. Então, ao longo da carreira, fiquei religioso e você começa a ver, se tratar com os clientes e os casos, não vou dizer que não muda do ponto de vista profissional, mas como você encara a vida como um todo, como você encara as situações, e é interessante que, lógico, tem casos que são problemáticos, que eventualmente pode envolver corrupção, e que a gente fica ali fora, a gente não se envolve, e isso machuca quando você vê que você perde um caso e que foi por conta de corrupção, né? Mas no ramo que eu trabalho, graças a Deus, eu estou num ramo eu fui saindo, que eu acho que estou precisando mais light, mas, por exemplo, você vê advogados, e eu conheço advogados da colônia, que eles ajudam muita gente. Eles ajudam. E pessoas que precisam, não tem dinheiro para pagar o advogado, ele vai lá e ele ajuda, faz um trabalho pro bono para ajudar. Eu já também trabalhei para entidades em que casos que pareciam que eram insolucionáveis e eu vi literalmente milagres acontecerem. Coisas que você nunca ia esperar. Mas pelo fato de você estar trabalhando honestamente, pelo fato de você ter crença naquilo que você está fazendo, apesar de que você passa por situações e você fala, como pode ser que Deus fez isso comigo? Mas, por outro lado, você vê milagres, você vê coisas boas acontecendo, você vê as coisas fluindo, você vê bênçãos vindo de outros lugares que você não espera. Então, é aquele negócio. Eu acho que os advogados também são testados em muito, né? Ainda mais no que a gente, aqui no Brasil. E é um teste muito difícil da gente conseguir ficar na linha, e eu tenho certeza, assim, pelo menos tenho convicção, né, que eu tenho fé que isso daqui atrai muita bênção para que as coisas fluam como tem que fluir. Então acho que essa é uma lição aí para os advogados aí, não perderem a sua fé, não perderem a esperança. E eu vou te falar, normalmente a gente diz que a panela ela faz a paz entre o fogo e a água.
né? Porque você quer cozinhar alguma coisa, se você acende o fogo, você vai colocar água lá, apagar o fogo, e a panela que se queima. Então, que faz paz. Muitas vezes a pessoa que está no meio que faz paz, entendeu? Entre o fogo e a água que vai dentro, entendeu? A panela ela que está queimada. Então, às vezes vale a pena sair queimado quando você causa a paz entre duas pessoas. Hoje ela está brigando com você, amanhã ela vai te agradecer por... Eu vi isso diversas vezes em tribunal. Como secretário de tribunal rabínico, que é o meu papel, eu não sou jurista, mas como secretário de tribunal rabínico e como também mediador entre casais, entre divórcios, etc. Muitas vezes a gente viu cenas como essas, que você tenta mediar e na hora da ira e da raiva, então a gente leva grandes títulos assim, que é difícil de repetir, mas quando basta a pessoa... Sabe, vem o agradecimento, sabe, depois, então você fala, puxa vida, valeu a pena, porque olha só o que você gerou, tá vendo? Lá eles estão bem, eles estavam tanto tempo, a gente resolveu em tanto pouco tempo, levei para casa, não tem problema, mas é gratificante. Que é difícil, né, Rabino? Às vezes você vê, às vezes pode se apegar mais com um lado do que com o outro, e você tem que se manter firme e mediar, e você vai magoar com certeza um dos dois, né? E você fala, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Mas depois você vê o resultado lá na frente. Fantástico. Bom, pessoal, quero saber se hoje vai ser o primeiro programa Rabino Dani de 2 horas, porque a nossa hora já acabou. E o Léo perguntou, mas como vai ser 1 hora? Eu falei, cara, fica tranquilo, eu faço em 5 minutos. Você viu que não era mentira. Viu que não era mentira? Porque já acabou a nossa 1 hora, mas a gente pode fazer nosso primeiro de 2 horas, não tem problema. O pessoal pede, o pessoal não aberto. Mas a gente poderia fazer. Mas assim, ó, eu quero fazer aqui um resumo. Primeiro, eu quero agradecer ao Léo. Teve uma pequena cirurgia aqui na cabeça, porque ele está com o curativo dele. Nada Mas ele falou, eu vou, não tem problema, marcaram, mas eu vou. Então, agradecer ao Léo por ter vindo. Rabino Dani, isso aqui é parceria de anos 2.0, 4.0, o negócio aqui é amigo. E a gente tem que fazer um pequeno resumo, acho que nem precisa, né? Que acho que hoje ficou bem claro que a Torá, se ela põe, e eu não sabia disso, a verdade, hoje, ela traz nas 7 leis de Noé, que é aquilo que todo mundo é obrigado a fazer, que é pôr juiz, polícia e cumprir a lei, meu. Então, quer dizer, de tribunal, acho que fica muito claro que isso aqui é a base para que a gente consiga viver na sociedade. É uma sociedade justa, honesta e que as pessoas realmente possam agir como bem, como outro, e sim, pelo menos que segurasse um pouco as pessoas de fazer o mal pro próximo, né? Que fica muito fácil, né? Se você não tem uma justiça que funcione de verdade, né? Considerações finais, Léo, você tem direito. Mesmo como corintiano, você tem direito. Pode falar. Você me inspira, sabe? Você me inspira. Eu sou palmeirense. Não, quando você estava falando, me veio aqui que e o Rabino pode até confirmar, né? Não sei se ele vai gostar da minha versão final, mas diz que tá escrito na Torá, na Kabbalah, nos livros mais elevados aí, que Deus ele criou o mundo com o atributo da justiça. Ele criou o mundo com o atributo de justiça. Só que o mundo não aguentou. Não, Ele pôs do o mundo não aguentou. Ah, Só que agora eu vou dar a minha versão. O mundo não aguentou, e aí depois o mundo do concerto. E aí ele teve que criar os advogados para fazer a justiça. quer deixar o telefone? Já, pô. Não foi boa, A versão. segunda parte não tá no livro de Não dá. A continuação que ele Tem viu que fazer a propaganda, né, Fabinho? Deixa Tudo bem, agora o senhor dá... Não, Rosenbaum, advogado associado, telefone, a gente põe, a gente não põe. Não põe. Vocês querem procurar? Léo Rosenbaum, Leonardo Rosenbaum, Léo Rosenbaum, Rosenbaum e advogados associados. Fiquem à vontade. Problemas do plano de saúde, empresas aéreas, fica à vontade, direitos comercial, né? Tá sofrendo golpe da falsa entrega, golpe do motoboy, golpe... Isso, esse é o homem do golpe. E assim, Ramiro, pode falar. Só para concluir a frase. A frase nos livros está dizendo assim: Deus ele criou o mundo com a virtude da justiça. Ele viu que o mundo não ia aguentar, porque a justiça diz o seguinte: escreveu no Leopoldo, meu amigo. Boa. Então, viu que o mundo nem ia aguentar, juntou a justiça à misericórdia. E Deus trouxe a misericórdia para poder estar junto com o tecido. Para fazer a balança. Porque senão Deus aguentar. E assim vamos chegando, Rabino Dani, ao fim de mais um Papo Kasher. Se o senhor gostou, Léo,
Foi bacana o papo? Maravilhoso. Bom, eu sempre. Olha, sempre um agradecimento, não vou falar primeiro, que estamos tirando o fim do Papo Caché, que tratou do tema, Rabino Dani. Justiça em perspectiva, entre códigos e escrituras. Ficou bonito, viu, esse título? Entre códigos e escrituras, sim, senhor, sempre com agradecimentos a BSR Cowork, Léo. Muito gostoso o trabalho aqui. Trabalhei maravilhoso, tamanhos, maravilhoso, merdas. Avenida Angélica 321, 11º andar, que empresta seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. A gente volta na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Cravado, às vezes com um pouco de atraso, mas cravado com atraso que talvez vai ser 8h30. Através de YouTube, Instagram, Spotify, sempre às terças-feiras às 8h30. Se você não assistiu o episódio, Léo, tá tudo lá, tá no YouTube, tá no Spotify, vocês podem ouvir, são 50. Hoje completamos 50 episódios, Camino Dani. O dobro da minha idade, veja que maravilha. Jubileu. Jubileu, exatamente, o programa do Jubileu. O Léo fez o programa do Jubileu. E sempre estamos aí de volta. Não esqueça de indicar para amigos e, Rabino Dani, os inimigos. O mais importante é indicar para os inimigos, porque eles podem criar aí um senso de justiça e aí ficar seu amigo novo, achar paz entre você e o seu inimigo. Pode acontecer. E os links estão aí abaixo para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Estaremos de volta, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, sem nosso Lehaim, porque infelizmente não temos mais cerveja no nosso coloco, mas Lehaim, Rabino Dani. Legal. Nos vemos na próxima terça-feira, pessoal. Até lá.